Salve, salve, minha gente! Sejam todas, todos, todes muito bem-vindos ao podcast Os Sambas da Bahia, uma materialização estética da diáspora. E nesse episódio vamos conversar sobre experiências pedagógicas a partir dos sambas da Bahia, mas também a partir de músicas afrodiaspóricas. E para isso eu conto com a participação do músico, professor, pesquisador Valnei Souza, do também professor, pesquisador, músico, maestro Dainho Chequerê, do músico, professor Marcelo Pinho. Mas eu vou deixar que eles se apresentem. Valeu? Vamos nessa, vamos sambar, meu povo? Queria que vocês começassem se apresentando, falando de vocês, quem vocês são, do trabalho que vocês fazem. É isso, metam dança. Vamos começar por aí. Eu acho que é um bom começo, né? Se apresentar. Quem quer começar? Marcelo? Os mais velhos. Tá aqui na minha Os tela. mais Quem é o mais velhos. velho? Quem é o mais velho? Rapaz, isso aí, esses caras ficam escondendo idade. Bora, Marcelo, bora. Você que é o coroa. Ô, é Barba daí, branca. rapaz, é Bora, daí. barba branca. Você que tá com a barba branca. Vamos lá. Se ficar alguma coisa de fora, você sinaliza. Meu nome é Marcelo Pinho, eu sou percussionista, estudante de música, mas antes de mais nada, eu sou filho de Dona Alvina, né, irmão de Leonardo e Álvaro Pinho. Sou membro da família Pinho, uma família que aí mescla educadores e o povo também que sempre foi conectado com a música, né? Sou natural da Cidade Baixa, também nascido e criado ali por aquelas musicalidades ali da beira da praia, da beira do mar, sambas que eu costumo ouvir, né? E costumo dizer, costumo não, na verdade eu já conheci como esse formato, essa nomenclatura dos sambões, né? De beira de praia, e que aí depois, né? De muito tempo já dentro do universo de pesquisas eu vim perceber que aquele registro sonoro não era um registro sonoro, é um registro sonoro comum, né? É um elo de ligação com outras pessoas de outros lugares. Me reconheço como um homem negro, tenho 42 anos, trabalho com música desde os 16, né, 17 anos. Dentro desse universo das bandas, né, dos projetos musicais, essa é uma dimensão que eu acredito e, enfim, defendo que é uma dimensão formativa no meu processo de aprendizagem, né? Aprendi muito tocando com as bandas de baile, escutando músicas, tirando repertórios, acompanhando artistas. Sempre foi uma grande escola, tocando com outros percussionistas, né? Na verdade, esse universo das musicalidades percussivas, elas se constroem a partir de parcerias também, de naipes, né? Então, a gente aprende tocando juntos, né, convivendo e entendendo as musicalidades das pessoas, né, daqueles nossos parceiros, e aí outras coisas vão sendo construídas, né, essa é uma dimensão de aprendizagem que eu considero muito importante. E no ambiente acadêmico, eu sou formado em licenciatura e recentemente eu finalizei a minha experiência na pós-graduação, no mestrado, né? Defendi uma pesquisa que eu falo sobre mediações artístico-músico-pedagógicas, né? Que, em síntese, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, mas é a possibilidade de professor, mediador, fomentar situações geradoras de aprendizagem no ambiente que ele atua. Acho que é isso. Maravilha, maravilha, que massa que você trouxe. Já dá para ter uma ideia de quem é você, da sua trajetória aí, do caminho que você vem construindo de maneira muito bacana. Valnei, pode ser você? Claro. A bola tá com você. Pronto, sou Valnei Souza Santos, filho de Margarida Souza Santos e Valdir dos Santos, irmão mais velho de Valdenilson Souza Santos e Valdir dos Santos Júnior. Sou aqui morador da periferia de Salvador, né? Moro no famosíssimo bairro do Tancredo Neves, Cabula. Trabalho com educação musical, né? Me formei em 2008, em 2010 eu entrei no ensino regular, né? Na escola, e de lá para cá não saí mais, né? Venho trabalhando com ensino educação básica. E nos últimos 7 anos que eu venho me dedicando à pesquisa em relação à educação para as relações étnico-raciais através do ensino de música. E essa foi meu objeto de pesquisa no mestrado, né, onde eu pensei
em produzir um material de apoio e que contribuísse com a formação continuada de professores de educação musical. E hoje, essa pesquisa ela se desdobrou, né, no doutorado, e agora eu já estou pesquisando a formação inicial de professores, a importância do letramento racial para os professores de educação musical, né, o letramento racial como ação pedagógica, e além do o trabalho docente, né? Eu também sou músico, já toquei bastante, hoje toco bem menos, né? Mas ainda assim exerço a profissão de músico. Enfim, é isso, né? O meu trabalho hoje tem como principal perspectiva as musicalidades afrodiaspóricas dentro do ensino de música na educação básica. Assim eu consigo resumir bem o trabalho que eu desenvolvo. Ah, tá, esqueci de falar no início a minha idade, né? Sou mais novo que Marcelo Pinho, tenho apenas 41 anos. Maravilha, Valnei. Massa, velho. Seja bem-vindo aí. Então, passar para o maestro Daí Chequerê. Então, vamos lá. Eu sou Daí Chequerê, sou morador do Cabula, então me considero como cabuloso, porque nascido e criado no Cabula é cabuloso, que é um quilombo. Quilombo atualmente podemos chamar de quilombo urbano. Eu sou percussionista, sou estudante de música, estou licenciando em música na Universidade Federal da Bahia. Sou um homem preto, de terreiro, sou Tatas Carangoma, sou contramestre de capoeira, idealizador do Espaço Cultural Esse é Nosso, a Escola de Artes do Espaço Cultural Esse é Nosso, onde dentro dela tem algumas atividades e uma delas é o Mãos no Couro, curso de percussão Mãos no Couro, e também a OBADX, que é a Orquestra de Berimbaulos Afinados, daí um chequeiro. Sou também arte educador, então, desenvolvo o trabalho dentro e fora da comunidade, desenvolvo o trabalho com a população em situação de rua, desenvolvo também trabalho atualmente com crianças da comunidade de Fazenda Coutos, em uma escola, e venho nessa perspectiva de trabalhar esse ensino afrodiaspórico, pensando nessa ligação e o quanto é importante a forma de ensinar, a forma de aprender dos terreiros de candomblé, das rodas de capoeira, que superam, e eu costumo dizer que, se falando de samba, são os lugares onde podemos chamar de ensino superior, os lugares onde a gente consegue encontrar a essência do samba, dialogar de forma o quanto menos europeia possível. Então, é dialogar, a ideia de trazer esses encontros, né, essa troca de experiências justamente nessa luta. Então, esse é daí um chequerê, e é importante salientar que eu sou mais novo daqui, tenho 35 anos, filho de Dona Regina, Célia, Adalício Paixão e vários irmãos e irmãs. Maravilha, meu maestro. Maravilha, Dainho. Seja bem-vindo. Eu vou aproveitar de uma provocação que Dainho fez para a gente começar a rodar esse nosso bate-papo aqui, né? Dainho falou sobre forma de ensinar e forma de aprender. Eu acho que isso é uma coisa muito cara quando a gente pensa a educação musical, mas quando a gente pensa a educação, né, de maneira geral, porque a depender da forma que a gente ensina, a gente pode estar tanto reproduzindo atitudes que são tanto coloniais quanto racistas, né? A gente pode estar reproduzindo, mas a gente pode construir outras narrativas, outras formas. Eu acho que uma maneira bastante potente de pensar formas que sejam decoloniais, que sejam, de certa maneira, antirracistas, contracoloniais, ou qualquer que seja a perspectiva para nomear essas formas, eu acho que a cultura popular e a maneira como se aprende, né, nos sambas, é um caminho bastante, como é que eu diria, é um caminho, no mínimo, que traz reflexões importantes, assim, para a gente fazer, né, quando a gente pensa em educação. E aí eu já começo perguntando, assim, para todos, né, como é que vocês pensam essa forma de ensinar e essa forma de aprender, sobretudo pensando nos sambas, né, mas pensando práticas musicais afrodiaspóricas de maneira geral, que todos aqui, de certa maneira, trabalha, né? Porque lá no Mão no Couro você trabalha com os sambas, mas você também trabalha com outros ritmos, com Congo, né? Com musicalidades do terreiro.
Valnei também trabalha com samba, mas também com a música dos blocos afro. Aliás, Valnei trouxe uma coisa interessantíssima, né, que é a ideia de um letramento racial como uma ação pedagógica e a ideia de trabalhar musicalidades afrodiaspóricas dentro da educação básica, né? Como é que a gente trabalha essas musicalidades afrodiaspóricas dentro da educação básica, né? Como é que a gente pensa esse ensino? Como é que a gente pensa essa aprendizagem? É igual a como se ensina outras músicas, né? Como é que vocês pensam isso? Assim como o Marcelo também trouxe uma ideia de mediações artístico-músico-pedagógicas, né? Mediações artísticas músico-pedagógicas, que foi o tema ali do trabalho dele, do mestrado, e que também está relacionado com essa forma de ensinar e de aprender música, né? Queria que vocês desenvolvessem um pouco mais disso. Vou voltar para Valnei, e a gente vai conversando. Tá com você, Valnei. Manda. Bom, a partir da provocação que você faz, eu respondo que a forma como a gente, pelo menos eu, né? A forma como eu trabalho com educação musical a partir das musicalidades afrodiaspóricas, elas não podem ser feitas da forma como já é estabelecido, né, a partir dos métodos ativos, tomando como referência esses teóricos e musicopedagogos europeus, né? Embora seja possível até fazer uma adequação, né? Mas não é a mesma forma. Isso eu digo porque eu parto da minha experiência quando trago as minhas memórias da minha infância na casa dos meus avós, quando tinha o Caruru de São Cosme e Damião. Era um evento onde tinha comida, tinha religiosidade, tinha música e tinha dança. Então, a forma como eu aprendi aquele samba de roda não foi a partir de uma adaptação desse processo para que isso acontecesse dentro da escola. Esse aprendizado ele aconteceu a partir de uma vivência da observação, da escuta, da degustação da comida, da escuta das conversas. Então, é um aprendizado que só, quer dizer, não é que só acontece, mas que ele é muito mais concreto a partir da experiência, do vivenciar aquele evento. Então, a forma como o samba de roda tem que estar dentro da escola, eu acredito que tem que ser da forma mais próxima da forma como as pessoas aprendem, de fato, o samba de roda. Agora, o desafio dentro da escola, principalmente quando se trata de instituições de ensino privadas, que é o ambiente do trabalho, né? Você ali tem alguns obstáculos. Primeiro porque espera-se que o professor ensine determinado conteúdo com base em determinados referenciais teóricos, né? Mas quando a gente vai trazer o samba de roda, como eu já disse em outras ocasiões, né? Inclusive no trabalho, eu digo, olha, a gente está trabalhando no samba de roda não é para aprender o samba de roda, e se vivenciar e fazer que essa experiência se torne nossa. Afinal, o samba de roda, o samba de modo geral, sobretudo feito aqui na Bahia, ele é meu, ele é nosso, ele é dos nossos alunos. Então, eu acredito que é um ato de responsabilidade minha fazer com que os meus alunos se apropriem de uma manifestação cultural que é deles, mesmo que eles não tenham a possibilidade de vivenciar da forma como eu vivenciei na minha infância, mas dentro da escola, fazer que isso aconteça da forma mais aproximada, não explicando o que é aquilo, o que é aquilo outro, mas praticando com eles, cantando, tocando e dançando, fazendo com que aquilo faça um sentido não só na perspectiva de compreensão de uma manifestação cultural, mas um sentido a partir do uso do corpo como meio de aprendizagem. Então, a forma como eu acho que o samba de roda ou a música dos blocos afros, como eu também já trabalhei, devem ser ensinadas dentro da escola, deve ocorrer por meio da experienciação, né? Do ato de experienciar, experimentar. E uma coisa que, inclusive, eu faço, mas que eu acho que seria muito interessante se, por exemplo, qualquer projeto encabeçado pela aula de música pudesse ser tema principal para um movimento interdisciplinar na escola, né? Porque não adianta, pelo menos eu penso assim, né? Não adianta eu simplesmente chegar na sala de aula, ensinar um samba de roda, como é que se dança e fechar isso apenas no cantar e no dançar. Eu geralmente vou explicar, fazer uma localização geográfica para os meus alunos situarem, saber o que é o Recôncavo Baiano, por que o Recôncavo Baiano, e a partir daí, dessa localização, fazer com que eles tenham dimensão do que é e como é feito, onde é que nasce, porque às vezes a impressão que dá que, pelo menos para os meus alunos, né, que são pessoas de classe média alta, eles têm uma visão muito limitada sobre o território deles, né?
que se resume a Salvador e o aeroporto de Salvador. E esquece, né, ou não tem o conhecimento das regiões que estão muito próximas da gente e que têm manifestações culturais riquíssimas que compõem a nossa identidade enquanto baianos e nordestinos, que para a maioria deles, né, isso é uma informação que está totalmente distanciada, né, que até há um grande desconhecimento. Então esse movimento de explicar onde acontece, falar um pouco sobre esses lugares, é uma forma de promover essa aproximação, uma construção de um olhar mais ampliado em relação àquilo que os pertence, por mais que exista um certo afastamento, né? E aí não vou me estender muito, mas eu quero aproveitar para fazer esse gancho com a minha pesquisa, né? Porque quando você trabalhar as manifestações culturais, né? As músicas da diáspora negra, da diáspora africana dentro da sala de aula, é que eu costumo dizer, é apenas a ponta do iceberg. Não se resume ao fazer musical, não se resume à experiência sonora, até porque a gente tem que compreender, né, ter cada vez mais a certeza de que a música é uma manifestação social e ela reproduz e faz parte de todo um contexto histórico, político, religioso, cultural, social. Então, se a gente se dispõe a fazer um trabalho cujo conteúdo está totalmente voltado para as musicalidades afrodiaspóricas, eu tenho que ter o esclarecimento de que eu não posso pensar apenas no fazer musical, mas também pensar na minha construção enquanto indivíduo, enquanto ator ativo dentro desse processo. E quando eu penso nessa ação ativa, enquanto sujeito dentro desse processo, é o que eu vou discutir, venho discutindo agora na pesquisa do doutorado, sobre a necessidade de um letramento racial, justamente porque quando a Lei 10.639 traz a obrigatoriedade do ensino da cultura e história africana e afro-brasileira, a 11.645, que altera a 10.000 ao incluir a cultura indígena, nos dá ali e nos impõe a necessidade de entender e compreender cada vez mais a discussão e a complexa discussão sobre as relações raciais, a questão de raça, racismo, etnia, e, enfim, todas essas discussões que são abarcadas pelas leis 10.000 e 11.645. E eu digo isso porque é muito comum a gente presenciar professores que têm até a boa intenção, né, de discutir essas temáticas, mas não têm a formação e o conhecimento apropriado para abordar determinados temas, o que incide na reprodução dos estereótipos negativos. É interessante porque eu também, além de professor da educação básica, também atuo como formador, né? Então eu venho fazendo formação continuada de professores e professoras pedagogas, e há pouco tempo eu tive nesse sábado agora, eu fiz um trabalho em uma escola em Itapuã, e na semana retrasada eu estava em Mata de São João, falando sobre como abordar a educação para as relações étnico-raciais a partir do ensino de artes, né? Que foram para professores de artes, dança, teatro e música. E o que me chama a atenção é o tamanho do desconhecimento que ainda existe em grande parte dos professores e das professoras. E não só desses profissionais, mas também em relação aos livros didáticos que são adotados por muitas prefeituras nos interiores. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui hoje conversando, e aí, infelizmente, nós estamos dentro da nossa bolha, né, porque ao nosso redor, né, as pessoas próximas a nós estão discutindo isso, vem debatendo isso, e a gente acaba tendo a falsa impressão de que isso é mais abrangente. Na verdade, ainda é uma discussão que é muito restrita, muito restrita. Então, quando a gente sai desse espaço e vai para outros lugares, como eu tenho lido, eu tenho percebido que o tamanho do abismo ele é muito maior do que a gente imagina. Enquanto eu acreditava que já estava começando a superar o que a Ana Célia Silva vai falar sobre a representação do negro no livro didático, né? Que ela começa a discutir, a gente começa a ver algumas mudanças, mas quando você caminha um pouco mais, saindo dos centros indo para os interiores, vocês vão ver que, na verdade, essa reprodução ainda é equivocada e a representatividade também é muito pouca, né? Então, voltando para a pergunta de Luan, quando a gente vai trazer para a sala de aula essas musicalidades afrodiaspóricas, é um movimento que a gente faz para romper com essas barreiras. Claro que é um movimento muito pequeno, porque a gente está dentro da sala de aula, né, tratando ali com os alunos, né, com as crianças, e que chega a determinado ponto, isso avança para os outros professores e até para a direção da escola, mas é o meio que a gente tem, né, é a forma que a gente encontra de poder
atuar de forma mais ativa dentro desse processo de construção de relações igualitárias, né, e da discussão do racismo, né, de outras formas, não discutindo apenas a questão do embate, que ele é extremamente necessário, a gente tem que estar pontuando isso o tempo inteiro, mas também a partir do momento que a gente começa a mostrar a diversidade cultural dentro da escola, sobretudo uma diversidade que se distancia de um processo, talvez não se distancie tanto, né? Acho que essa palavra não seria essa, de se distanciar de um processo colonial, mas um movimento que apresenta outras epistemologias, que vão apresentar outras epistemologias, outras cosmosvisões do fazer cultural, né? Eu acho que isso eu vou parar para não me estender muito e depois a gente continua. Maravilha, Valnei. Pô, é sempre uma alegria te ouvir, cara. Reverbera muito, né? Você traz uma série de coisas que, de certa maneira, nos atravessa, né, nas nossas práticas, tanto práticas profissionais artísticas, mas também como nos atravessa enquanto sujeitos mesmo, né? Que é uma das coisas que você traz aqui. Eu anotei um monte de coisa aqui para a gente retomar, né, essa discussão, mas eu vou usar duas coisas que você trouxe aqui na sua fala. Uma é em relação a essa complexidade, né, que você, quando você traz a coisa de, olha, seria bacana ter projetos interdisciplinares na escola que partam, né, de temáticas trazidas na aula de música, né, porque de certa maneira a gente consegue ampliar, né, a compreensão e tratar aquela prática, aquela expressão musical, aquela tradição, de uma maneira ampla, assim como ela é, né? Porque como você começou falando, a gente não tem como pensar samba sem pensar dança, sem pensar comida, sem pensar as pessoas, sem pensar o atravessamento político, racial, geográfico, climático, econômico, de saúde, de alimentação, de direito à alimentação, não é? Então tem uma série de coisas que você traz e que são musicais, né? Tudo é musical. Eu acho que a gente estava discutindo sobre as práticas artísticas e sobre composição. Não existe um elemento que não seja musical, né? Essa ideia do extra musical que alguns autores trazem é meio estranho, né? Porque tudo pode ser material musical para a gente, né? Já que música, de certa maneira, é também a nossa leitura do mundo e como a gente se expressa através dos sons, né? Então a gente sempre quer dizer alguma coisa e essas coisas estão relacionadas com o mundo que a gente vive, com todas as coisas. Uma outra coisa que você traz que é muito legal é a coisa da importância da experiência, do experimentar, da vivência, do fazer. E esse gancho é o gancho que eu vou usar para passar para Marcelo Pinho, porque Marcelo, no trabalho dele, ele traz justamente essa coisa, assim, não que ele traz só isso, né, mas o que eu quero dizer é que a experiência é um ponto central, né, de certa maneira, dessa ideia de uma mediação artístico músico-pedagógico. Eu li o trabalho de Marcelo e eu vejo que, assim, é justamente a partir da experiência que ele vai construindo uma série de coisas. Tem uma outra coisa também que é bacana trazer para deixar aí com Marcelo essa bola quicando, é que Valnei fala de alguém que leva, de certa maneira, essa tradição para a escola. Ele leva essa expressão musical para a escola, ele leva essa discussão para a escola e ele precisa fazer uma adaptação disso, um tratamento disso para o contexto da escola, né? Aquilo que o Tardif, né, chama dos saberes disciplinares, né? Então você vai lidar com a série você vai lidar com carga horária, você vai lidar, né, com os conteúdos da escola, as metodologias, aquilo que a escola espera, a avaliação, uma série de coisas. Mas no caso de Marcelo, o processo é inverso. É ele, enquanto uma representação de uma possibilidade de escola, indo para o ambiente do samba. E aí a questão é como é que essa escola, ou como é que essa prática escolar, pensando essa coisa de uma aula, né, algo que tem um início ali, que tem um tempo delimitado, como é que se comporta numa comunidade de samba? E como é que ele pensou isso? Então, essa é a deixa aí. Passa essa bola para Marcelo, que está quicando aí, Marcelo. É com você. Massa. Bacana, bacana. De antemão, acho que é importante ressaltar que ambos os processos aí são extremamente desafiadores, né? Essa ideia de trazer, falar sobre a experiência e tentar chegar o máximo próximo possível, né, de experiências que ocorrem da sua forma mais ampla, né? Não ocorrem nesses lugares institucionais, acaba sendo um grande desafio aí para
Isso aí falando da fala e da experiência de Valnei. Acho que é extremamente desafiador. Trazendo aqui para o meu contexto, é também desafiador, porque como você falou, na verdade a gente tem que pensar a maneira de caber dentro daquele universo, né? E aí levando em consideração muitas questões que são importantes, como por exemplo, o que significa música e o que significa esse movimento envolvendo música para aquelas pessoas. Essa sempre foi uma questão muito forte, latente assim em mim, porque o desafio foi, só para contextualizar, o meu desafio foi chegar numa comunidade para trabalhar inicialmente, né? Trabalhar com um grupo de senhores e senhoras, todos com idades para ser aí a maioria talvez, né? Para ser talvez minha mãe ou minha avó, né? Ou pessoas com muito mais idade, muito mais experiência de vida e que estavam ali querendo se conectar com outras pessoas, com outras maneiras de pensar, porque eles queriam muito materializar um sonho que era produzir o primeiro disco do grupo de samba de roda. E a minha função foi então contribuir com o que eu podia, né, diante da realidade musical deles. Aí, para mim, isso se estendeu a minha experiência com as crianças, que foi o objeto de estudo. Na verdade, não gosto muito desse termo não, mas foi o tema da minha pesquisa, a experiência que gerou minha pesquisa, essa experiência com o samba mirim, que foi um desdobramento dessa experiência com os adultos. E como se deu com os adultos, a ideia toda era tentar me articular pedagogicamente a partir do material que eles tinham lá, o que é música para eles, né? O que tudo aquilo significava. E aí tinha várias premissas, assim, várias questões para se pensar, né? Porque são projetos desenvolvidos na comunidade, ou isso se replica, né? Em outras comunidades também acontecem isso, mas que visam ali construir uma ideia de pertencimento na meninada, ensinar como é importante que eles valorizem, né, a realidade, e aí insere aí a ideia de como é importante o lugar da onde eles vêm, né, território, né, deles, com todas as histórias que eles trazem e que constroem cada um deles enquanto indivíduos. Isso aí, para mim, já é algo extremamente denso, né? Pensar a música com todas essas questões se interconectando. E aí foi meio que com experiências também de erros e acertos, mas muito pautada em experiências que eu já trazia antes, que essas experiências de músico, de percussionista, né, sobretudo, que é um universo que a gente vai se construindo a partir das experiências, das convivências. E aí o que, de fato, em primeiro plano eu achei importante foi aprender a lidar a partir de experiências contextualizadas. O que é isso? De fato, pensar como a música se dá ali, se constrói para eles, os significados que isso tem, e a partir daí tentar me conectar. Então, não adiantava eu chegar lá tocando um pandeiro numa perspectiva que eu conheço, que eu aprendi com outros mestres e amigos, e ignorar a maneira que eles tocam pandeiro lá, né? E as levadas que eles têm lá, né? Motivos rítmicos que eles já têm lá na comunidade. Não adiantava eu chegar lá construindo, e aí tem um autor que vai falar, né, Castro vai falar sobre a pedagogia colaborativa do tambor, e aí ele vai dizer que essas experiências nos ajudam a pensar, inclusive, flexibilizações e dessas hierarquias, porque não adiantava eu pensar pedestal do professor, nesse lugar de quem detém o conhecimento e que agora eu vou ensinar vocês a respeito disso aqui, né? Pelo contrário, eu precisei pensar a partir do material que se tinha, né, que eles têm, que eu entendo como material pré-existente, né, aquelas experiências que já estão ali, e também pensar a partir das intercorrências, porque são muitas, né? Porque acho que isso envolve, como você falou, Luan, é música, mas envolve outras conexões, né? Desde conseguir tratar de assuntos como samba de roda dentro de uma comunidade, com todos talvez os traços de uma comunidade quilombola, mas que tem uma influência muito grande de religiões neopentecostais e que vão aí trazer significados, não sei se bem significados, acho que compreensões confusas, né, com relação ao que é a manifestação do samba de roda. Então, antes de mais nada, era preciso desmistificar nas pessoas, principalmente nos pais, para que as crianças frequentassem o projeto, né? Desmistificar, a gente não estava falando, embora tenha suas ligações com o candomblé, mas naquele momento, o tema principal não era esse. A gente atende esse tema, a gente se conecta com ancestralidade, com todo esse material a partir da música, mas com as crianças o mote, o tema principal não estava ali explícito. Acho que esse era um assunto que estava ali nas subjetividades, e eles entendiam isso, mas um dos grandes desafios era então convencer os pais do que se tratava aquele projeto, né? Qual era o objetivo principal do projeto. Então, além de essa questão musical, a gente
precisava estar atento às intercorrências, como, por exemplo, a ideia de que era necessário pensar na alimentação das pessoas que iam fazer as oficinas. Isso já é uma experiência recente com os meninos, porque é isso, isso também é música, né? As pessoas estarem dispostas, né, alimentadas e dispostas a fazer música, vai refletir no que eles vão produzir, em como a gente vai produzir. Então, várias questões que estão em torno do projeto e da experiência, mas que acabam nos construindo. Assim, essa coisa da mediação artístico-pedagógica é um pouco disso, porque além da questão pedagógica, musical, né, a questão artística vai trazer outros elementos que é importante a gente pensar e fazer com que as ideias funcionem, né? Outros elementos, essas questões, né, para além da sala de aula, para além de uma ideia de proposta pedagógica, para além do universo musical, mas que é artístico também, enfim, eu acho que é uma reunião de necessidades. E que massa, Marcelo. Poxa, você trouxe aqui uma série de coisas que a gente vai continuar desenvolvendo, é claro. Acho que muitas coisas me chamam a atenção. Quando você fala desse atravessamento da religião, né? Ele é fundamental, né? Eu acho que tanto para pensar o samba e pensar o que é samba, né? Assim, Valnei falou disso, sobre os conteúdos referenciais teóricos, você trouxe também o que é música para aquelas pessoas, e no curso a gente está fazendo esse exercício de entender, né, o que é esse sambas da Bahia, né? E é fundamental entender esse atravessamento da religião, justamente por conta desses desdobramentos, né? Você traz um desafio, né, que foi enfrentado ali lá em Matarandiba, de convencer os pais que eram de outras religiões, que era bacana as crianças vivenciarem o samba, experienciar o samba, de que aquilo fazia parte, né, da cultura daquele lugar e, consequentemente, da cultura daquelas pessoas, né? E que o samba ele é diverso, o samba ele é inclusivo também, né? O samba ele se transforma, né? A depender justamente das realidades. E quando a gente fala de religião, eu acho que tem a mesma questão que a gente falou aqui do ponto de vista do contexto, do espaço, né? Quando eu falo, olha, Valnei é o cara que tá fazendo exercício de levar o samba para a escola. Você, ao contrário, é quem está fazendo exercício de levar a escola, né, ou uma prática tida como escolar para o contexto do samba. E eu acho que na religião tem um pouco disso, né? A gente tem tanto grupos de samba com repertório cristão, com uma coisa mais gospel, como você tem, que aí nesse caso é levar o samba, ou a religião vir até o samba, né, de certa maneira. Mas, por outro lado, tem também a presença do samba dentro da religião, não sendo tratado como samba, né? Seja do ritmo, né? Enfim, o tempo todo a gente vê vídeos aí na rede social, né, de igrejas mais neopentecostais, que utilizam o ritmo, a dança. Eu vejo isso como um movimento muito bacana, porque eu acho que tudo isso é o samba, né? É essa diversidade. Tem uma outra coisa que você traz, que eu acho legal, que também é um grande desafio, é de como fugir de ser mais um colonizador, né? Porque se o samba é diverso, né, e você tem diversas formas de tocar e de experienciar, trazendo o exemplo que você falou do pandeiro, né, é muito complicado você chegar lá e dizer o pandeiro se toca assim, justamente numa comunidade que toca o pandeiro de outras maneiras, né? Então o desafio é você aprender também daquela maneira que faz. E isso me traz para um lugar de uma educação de possibilidades, né? Uma prática meio exúnica, né? Trazendo o Exu para a jogada, como o Luiz Rufino traz, né? Ele diz que uma educação, enfim, em outras palavras, né? Uma educação relacionada a Exu não é uma educação da verdade, e sim uma educação da possibilidade, né? Não é o que é certo e o que é errado, mas é as várias possibilidades do que é certo e também as várias possibilidades do que pode ser errado. Então, eu uso esse gancho justamente para jogar para Dainho, porque Dainho é o cara que vem trabalhando também nesse lugar das possibilidades e vem fazendo esse trabalho meio exúnico também, né? Porque Dainho tem um trabalho com a população em situação de rua, então
o espaço da rua é um espaço também de educação dentro da prática de Dainho, assim como o Esse é Nosso, que é uma outra possibilidade de fazer, assim como a Oba de X, que é uma outra possibilidade de fazer. Ao mesmo tempo, Dainho, ao mesmo tempo que ele é Tata Caringoma, ele também é alguém que é estudante, né, de uma graduação em música, né, numa graduação que tem uma estrutura mais europeia, enfim, são as possibilidades, né? Então, eu queria utilizar isso para pedir a Dainho que fale um pouco da experiência dele, de como ele pensa essas possibilidades e os limites disso também, né? Inclusive, ele sendo alguém que é uma autoridade dentro da religião dele, né? Muito dessas práticas que ele traz para a sala de aula são práticas que estão ligadas à religião, mas naquele momento ele não está fazendo a religião, ele está dando aula de música. Então, até delimitar um pouco esses limites. Está com você, Dain. Então, eu vou começar dizendo que nas minhas atividades eu costumo trazer para as pessoas, né, que aqui no Brasil o erro foi a colonização. O restante é tudo a ser. Falando de música, né, porque em grande parte das vezes a gente se trava, a sociedade nos bloqueia quando se fala no aprendizado de música. Tudo é um erro, tudo não é assim que faz, tudo. E aí eu venho justamente trazendo essa metodologia das possibilidades, né? Às vezes parece um erro em qual contexto, qual é o contexto que está sendo tocado, o que é que está sendo feito, né? E aí a ideia é justamente das pessoas poderem experimentar, né? Que aí Mandela já diz, né? Nada é possível até que seja feito. Então, quando a sociedade nos bloqueia, ela bloqueia também a possibilidade de tentarmos fazer. Né? Então, um dos meus diálogos, né, nos meus encontros, é justamente esse. Outro é dizer que a rua é musical demais. Então, assim, pensar nessas possibilidades de fazer música na rua, onde já existe a música do carro passando, do cachorro latindo, né? Pensar como criar essa atmosfera aí, criar música dentro dessa atmosfera onde já existe música. E aí é pensar nessas possibilidades de poder utilizar o que já existe. Outra prática que nós dialogamos sempre aqui, que Pinho trouxe, né? Que Luan traz aí também, que é essa prática onde as pessoas demonizam o samba quando é feito por pessoas que criaram ele, né? E tudo é possível quando esse samba passa para um outro âmbito, né? Falando das religiões neopentecostais. Então, quando passa para um outro âmbito, é tudo possível, tudo pode, é bacana, mas quando é feito... E aí, nesse movimento, a gente acaba perdendo muitas características de determinados sambas. E aí, falando do samba de terreiro, né, que nós podemos, e está vivo até hoje, o ritmo cabula, cabila ou monjola, monjola, podemos afirmar aí sendo a mãe ou o pai do samba, ou mãe e pai do samba, porque está vivo até hoje dentro dos terreiros de candomblé. E em algum momento isso vai se caminhando por outros lados. E aí, em algum momento, a gente referencia apenas o semba, né, que é um ritmo africano, porém não está dentro dos terreiros de candomblé. Então, é muito mais fácil a gente referenciar um ritmo que não está dentro do terreiro para ser a mãe ou o pai do samba, porque assim, dessa forma, a gente deslegitima a possibilidade dos ritmos do samba propriamente dito, que nós estamos trazendo aqui, ser filho de um terreiro de candomblé. Mas quando a gente vai para as pesquisas, quando a gente começa a buscar, né, dentro das variedades aí do samba, a gente encontra a clave e as células do cabula em todas as vertentes do samba.
Então, o que eu costumo trazer para as pessoas, quando começam a fazer aula, começam no encontro e tal, é entender. A primeira pergunta que eu faço é para você, qual é o principal instrumento? E aí as pessoas trazem A, B, C, D, F, e aí eu trago para as pessoas que o principal instrumento é o nosso corpo. Qualquer outro instrumento é a extensão do nosso corpo. Então, se a gente começa a se familiarizar com isso, se a gente começa a entender que esse corpo, como o Valnei trouxe, esse corpo faz parte desse processo, né? Essa voz faz parte do processo, esse movimentar faz parte do processo, a gente começa a entender que a célula presente em qualquer vertente do samba é o nosso coração, que ele está ali, tum, 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 né? Então a gente encontra essa célula em todas as vertentes do samba, e a gente começa a internalizar isso. E aí, trazendo o que Pinho falou, trouxe sobre as religiões neopentecostais, que em algum momento eles bloqueiam essa possibilidade de movimento de corpo, de poder interagir, porque o samba é isso, é um contexto, é samba de roda porque é feito em roda, e aí nós temos outros tipos de samba, né? Samba de mesa, e aí se vai samba enredo, porque tem um enredo cantado ali. Então, o samba é feito a partir dessa coletividade. E se a criança não pode se relacionar com outra ligada às religiões dos pais, também é um bloqueio. E aí isso impossibilita das pessoas testarem, das pessoas poderem brincar com isso, brincar com o aprendizado, brincar com o estudo, né? Brincar de fazer, brincar, e quando eu trago brincar, é na perspectiva do brincante, que não é aleatoriamente, né? É sabendo o que está fazendo, com um sorriso no rosto, não bloqueado por uma sociedade que te diz que a forma de tocar o pandeiro é unicamente dessa forma. E aí a gente acaba perdendo um pouco do que o educando traz de bagagem, né? Quando a gente se coloca nesse patamar de professor e aluno, que já é uma nomenclatura que eu já venho, não é tão fácil, né? Como o Luan trouxe, eu sou contramestre de capoeira, sou Tata Carangoma, mas estou dentro também de instituições, comecei a dar aula dentro de instituições, comecei um curso de percussão, por sinal, quero aqui salientar o quanto para mim é importante estar aqui com Marcelo Pinho, porque eu passei no ombro de Painho e vi Marcelo Pinho tocando timbal na rua e falei, um dia eu vou tocar igual esse rapaz, né? Isso é importante. Então, eu iniciei instituições que têm as suas regras, têm as suas formas de falar, mas aí dentro das pesquisas a gente entende, a gente descobre que a palavra aluno significa uma pessoa que não tem luz. Então, é o professor que vai dar luz àquela pessoa. Nesse contexto, a gente retira toda a possibilidade de agregar o que aquela pessoa já traz no seu conhecimento, o que aquela pessoa já tem na sua bagagem, lá no terreiro de candomblé da avó, do avô dela, lá na roda de capoeira, lá na ilha de Matarandiba, lá na comunidade onde a gente vai dentro de uma escola para dar aula, aquelas pessoas já têm um conteúdo, um conhecimento que, quando a gente faz atividade em roda, a gente traz esse conhecimento de cada pessoa para agregar no ensino-aprendizagem, né? Porque a gente tem que pensar o tempo todo dessa forma. E o samba é feito dessa forma. É uma troca de ensino e aprendizagem. Então, em todo lugar, em todo momento onde eu chego para desenvolver atividades, fazendo as pesquisas, eu vou sempre pensando nessa linha aí. E vou sempre pensando também, Luan, Marcelo Pinho, Valnei e França, que eu preciso ser igual à água. A água colocada em uma mangueira, ela vai ficar no formato da mangueira e vai passar. A água colocada em um copo e no congelador, ela vai sair no formato do copo. Então, eu preciso me adaptar ao contexto onde eu vou chegar. E não eu tentar impor uma verdade que é minha e que rompe ali o engrandecimento do trabalho daquele local. O que eu trago também nas minhas experiências é que nós precisamos cada dia mais reafirmar a importância de onde vem o samba.
A importância de quem fez o samba, de quem trouxe o samba para aqui, de quem mantém esse samba vivo até hoje. Porque quando a gente começa a flexibilizar algumas coisas, a gente começa a cair justamente nessa linha de que eu preciso não colocar atabaque no samba para dar uma referência de que não é do candomblé. Porém, as pessoas precisam entender que o estudo da musicalidade afrodiaspórica, e aqui a gente trazendo o samba, elas não precisam ser da religião do candomblé, mas precisam entender e respeitar quem trouxe, quem fez isso para hoje estarmos aqui nesse podcast. Então, é muito importante a gente, toda vez que for fazer esse trabalho, com as malandragens, eu ouvi um vídeo recentemente agora de Riachão falando, malandragem é diferente de vagabundagem. A malandragem é o cara tem que ter no seu trabalho. Então, nós, enquanto educadores, precisamos ter essa malandragem de dialogar com as pessoas, pensando nessas estratégias para que essas crianças não deixem de fazer, mas que, ao mesmo tempo, entendam quem criou, quem fez e quem mantém vivo até hoje. Porque a gente colabora para que isso se mantenha vivo, para que essa prática se mantenha viva, para que esses ritmos de matriz africana se mantenham vivos, porque nós sabemos que não é tranquilo dialogar sobre isso, por mais que pareça, como o Valnei trouxe, por mais que pareça que está aí entendível, a gente sabe que precisamos bater na tecla várias vezes para poder dialogar e dar continuidade ao processo aí. Eu acho que é isso. Maravilha, Dainho, maravilha, maravilha. Traz uma fala riquíssima, com várias coisas para a gente continuar discutindo, assim como os outros trouxeram, mas eu queria pontuar algumas coisas que me atravessaram, né? Quando você traz essa coisa do candomblé e dos sambas, e da importância de reconhecer, eu lembro muito de uma fala do mestre René, né? Mestre René Bittencourt, mestre lá da Cane, quilombo, que eu tenho a alegria de fazer parte, e ele diz uma coisa, olha, o capoeirista, ele pode até não ter religião, e isso não é um problema, mas a capoeira tem. E eu acho que vale respeitar muito isso. E sobre isso eu queria só trazer algumas referências bacanas. Tem um texto do Reginaldo Prandi, que se eu não me engano, o título é De Africanos a Afro-Brasileiros, que ele fala da importância dos terreiros de candomblé na salvaguarda de uma cultura africana em terras brasileiras, né? Então, tudo que a gente tem de cultura africana, de matriz africana, a gente só teve acesso por conta dos terreiros. Foram os terreiros que fizeram essa salvaguarda. E, enfim, tem outras publicações, sei lá, O Terreiro e a Cidade, de Muniz Sodré, tem uma discussão interessante sobre isso. Enfim, é uma discussão importantíssima. Outra que você traz é quando você fala da água, né? Você traz essa coisa da água ser água enquanto ser possibilidade também, né? De para existir, para ser existência, de certa maneira resistir e de certa maneira reexistir em outras formas, né? Seja na mangueira, como você falou, seja na torneira, seja no lago, seja no rio. E isso, Dainho, me traz para um lugar que você também trouxe, né, que é o lugar de criação, que a gente volta para esse lugar de Exu, né, das possibilidades. E de criação a gente vem falando também, né, de compor, de entender o quanto a composição, a criação, né, ela é um espaço também de possibilidade de criação de mundos, de construção de novas narrativas, né? De construção de outras formas de existir, e aí eu venho comentando, né? Comentei com o Vinícius e com o Juan também, sobre essa coisa do afrofuturismo, né? Que o afrofuturismo parte de uma premissa muito interessante, que é a premissa de que a gente existe no futuro. Então, são produções, né, altamente tecnológicas, claro, porque a tecnologia, né,
ela media as nossas relações hoje, imagine no futuro, mas, ao mesmo tempo, é um futuro no qual a gente existe, e é essa possibilidade de construir esse futuro onde a gente está lá, mesmo em um momento onde a gente tem sido exterminado pela polícia, mesmo no momento onde a gente acaba sendo exterminado também pelos sistemas de saúde, pelas várias formas de racismo, pelos adoecimentos que a maneira como a sociedade é estruturada acaba nos colocando. E falando desse lugar, né, dessa possibilidade de construir, Vinícius trouxe até como uma indicação, uma peça, né, uma composição dele, na qual ele constrói um mundo musical onde as religiões elas existem de maneira respeitosa, né, dentro de uma música, né? Isso é muito legal para mim, né? Porque com a arte a gente tem a condição de construir os nossos projetos de mundo, os nossos projetos de existência. Então a gente tem possibilidade, inclusive, de projetar sociedades, né? De projetar culturas, de projetar formas de existir. E no campo pedagógico também. Eu acho que só é possível o que Volney traz quando ele diz assim, ó, trabalhar com musicalidades afrodiaspóricas dentro da educação básica, se a gente se abre, se a gente se entende também enquanto educadores, artistas de projetos de intervenção pedagógica. Não dá para fazer isso copiando, não dá para fazer isso tomando como referências as referências que a gente tem, as canônicas, não é? É um lugar mesmo de construção, é um lugar mesmo de criação, é um lugar mesmo de criação de projeto político, de projeto de sociedade, mas também de criação de perspectivas metodológicas, né, epistemológicas, filosóficas. Então, com isso, eu quero voltar para vocês aí e perguntar sobre o como. Como é que vocês constroem esse mundo na prática de vocês? Como é o mundo de vocês, né? Como é esse mundo pedagógico que vocês construíram? Volney, na educação básica, Marcelo, na Ascomate, com o Vovó Maria e com as crianças do Vovó Maria, e você, Dainho, tanto lá no Mãos no Coro, né, quanto na UBADX, quanto lá no Corra Pro Abraço. E no seu caso, tem uma coisa interessante que você traz. Você constrói uma instituição, né? Geralmente, a gente fala das instituições se abrirem para essas práticas, ou da gente se relacionar com essa instituição. Mas nesse caso, não. Nesse caso, você constrói uma instituição que ela já nasce, né, de uma outra forma de fazer. A instituição ela já é de uma outra forma, né? Como é esse mundo, inclusive institucional, que você vem projetando? Isso é importante também. O papo tá bom, né, pessoal? Mas, ó, essa conversa ela vai continuar na segunda parte desse episódio, ok? Até mais!